Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou trazer para vocês alguns detalhes aí com relação ao novo ícone de bateria da One UI 7.0. A Samsung vai trocar totalmente aí o ícone de bateria, vai remodelar muita coisa e eu vou estar mostrando para vocês todos os detalhes. Lembrando que na One UI 6.1 e nas versões anteriores a Samsung sempre usou aqui, ó, esse ícone, vocês podem ver aqui no canto superior direito, ó, que é esse ícone aqui na vertical, e quando você ativa aí a porcentagem de bateria, a porcentagem fica aqui, ó, do lado do ícone aqui de bateria. Já na One UI 7.0, a Samsung trouxe aí um novo estilo de ícone, que é na horizontal. Aqui no caso, nessa publicação, tem aqui alguns detalhes. E aqui vocês podem ver, ó, o novo ícone fica horizontalmente na barra de tarefas e o texto da porcentagem aparece dentro do ícone em vez do lado esquerdo. O ícone tem um nível de potência que preenche e reduz ou aumenta da esquerda para a direita em comparação com a One UI 6 e versões anteriores. O ícone de bateria tem alguns elementos que proporcionam uma experiência distinta e interessante. Confira a imagem abaixo. E aqui no caso nós temos aqui algumas imagens mostrando aqui como é que o ícone de bateria vai estar se comportando em algumas situações. Aqui no caso vocês podem ver, ó, quando está carregado ele fica dessa forma. Aqui no caso é com a porcentagem de bateria ativada. Aí vocês podem ver que fica assim, ó, ele carregado e aqui ele diminuindo a carga. Aqui no caso vocês podem ver que aparece dessa forma também aqui, ó, esse ícone. Eu não sei exatamente aqui o que é esse ícone, talvez aqui seja alguma opção aí de economia de bateria. E aí ele aparece aqui, ó, dessa forma, esse ícone aqui dentro. E aqui vocês podem ver que quando eu tiver aqui com o fundo preto, o ícone fica branco. E aqui quando eu tiver no fundo branco, o ícone fica preto. Então vai ter essa alteração de cor, que já acontece, mas aqui vocês podem ver como é que ele fica, ó, nos dois tipos de cores. Aqui no caso tem ele descarregando, vocês podem ver que aparece dessa forma, ó. Ele vai ficar aqui, ó, vermelho, exatamente como já acontece aqui no ícone atual da Samsung, só que ele na horizontal vai ficar dessa forma. Aqui no caso é quando você coloca para carregar, vocês podem ver que aparece aqui o raio. E aí, claro, quando ele for aumentando, ele vai mudar de cor. E aqui no caso vocês podem ver, ó, ele carregando, ele vai ficando branco quando aumenta a cor. Aqui no caso quando você conecta, assim que você conectar ele para carregar, ele vai ter uma animação aparecendo aqui, ó, carregando. E aqui ele aparece a coloração verde. Aí depois essa opção aqui carregando, ele vem para cá e aí some. E depois ele fica dessa forma aqui, tá vendo? E aqui no meio vocês podem ver que é sem a porcentagem ativada. Aqui no caso com a porcentagem ativada, ó, vocês podem ver que fica dessa forma. Aí quando coloca para carregar, ele vai ficar aqui, ó, com o raio. Deixa eu mostrar aqui. Olha só, ele fica com o raio e a porcentagem. Porém, se você desativa a porcentagem, ele vai ficar assim, ó, somente o raio aqui no meio. E aqui no caso tem esse outro ícone, que como eu falei, eu não sei exatamente do que é, talvez seja aí de algum modo de economia, mas é basicamente isso. Então o ícone aí de bateria da Samsung passou por essa reformulação e vai ficar aqui, ó, dessa forma. Gostei bastante, finalmente a Samsung trocou aí o estilo do ícone de bateria. Já estava aqui, ó, bem antigo esse ícone aqui, que ela já usa aí há muitos e muitos anos. E é basicamente isso. O que vocês acharam? Deixem aqui nos comentários e até a próxima.